Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server, dando sequência aí na nas nossas aulas aqui sobre a estrutura de seleção, né? Que foi o que começou toda essa jornada que nós estamos fazendo aqui, né? Nós vimos então duas formas de fazer o nosso programa com menu, que mostra a data, a hora e a temperatura ou sai, né? O V1, que usa estruturas de decisão simples, né? Que são Cs separados, né? Independentes, né? E o V2, né? Trouxe aqui a estrutura de decisão composta, que é uma estrutura composta por C, senão C, né? Ou seja, ela faz um teste, se falhar, ela faz um novo teste, se falhar, ela faz um novo teste. E esses testes, ou essa estrutura, ela é, na verdade, o quê? Ela é parte de um todo, né? Cada C aqui na V2 é parte de um todo, né? Eu acabei não falando isso, mas é importante vocês entenderem, né? Nesse caso aqui, ó, do V2, quando uma opção é atendida, o resto da estrutura é descartada, né? Então, se foi, por exemplo, se a opção foi igual a 1, não vai haver o teste do 2, do 3, do 4 e o último senão, né? Tá? Por quê? Porque se deu certo aqui, em teoria, não vai mais dar certo para baixo, né? Então, ele aborta todo o resto do processamento, né? Então você ganha tempo, na verdade, você economiza processamento, né? Enquanto na V1 ele vai obrigatoriamente realizar todos os testes. No caso aqui seriam 5, né? 1, 2, 3, 4 e depois o teste de opção inválida. Ele vai realizar obrigatoriamente, queira, queira você ou não. Então é uma vantagem que a composta, né, tem sobre a simples, né? Certo? Beleza, galera, show de bola. Vamos agora então para seleção, né? Como é que a gente refaz isso então agora com uma estrutura de seleção? Espetacular, vamos lá. Ó. No sinalzinho de mais, eu vou criar um novo arquivo, certo? Eu vou salvar esse novo arquivo lá na minha pasta 9, estrutura seleção, né? Vou colocar como V3, ó, .por, é isso? Vou remover ali o escreva Olá Mundo, tá? E a lógica é a mesma, a mecânica é a mesma. O que vai mudar é a forma como eu vou fazer em termos de implementação de código, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou lá na V2, ó, eu vou copiar aqui o nosso cabeçalho, ó, certo? Aqui do nosso programa, tratando estrutura de menu com estrutura de seleção agora, né? Finalmente chegamos nela, né? Ó. Seleção. Maravilha. Olha lá. Ó. Vou levar a declaração da variável de opção, ó, da V2 igual na V3. Vou levar aqui, ó, a versão do programa, ó. Esse aqui eu vou mudar, né, ó, para V3, certo? Sempre salvando, né? A gente não ter nenhum dissabor aí, né, no meio do caminho. Vou levar as minhas opções de menu da V2, vou dar um Ctrl C, Ctrl V na V3. Vou fazer o layer, né, ó, a opção aqui, ó, né? V2 para V3, ó, legal, ó, certo? Ok, então, cafezinho aí fundamental, né, para quem programa. Se você está aprendendo a programar e não bebe café, é hora de começar, certo? Faz parte, é fundamental. Né? Inclusive é pré-requisito para algumas vagas, né? Você tem que saber fazer café e beber café. Muito bem. Então vamos lá, eu vou agora criar aqui a estrutura de seleção que vai fazer o mesmo tratamento que foi feito aqui na V1 para as 4 opções, mais a opção inválida, e na V2 para as 4 opções, mais a opção inválida, vai ser feito agora aqui, né? Então, a estrutura de decisão, ela é conhecida como escolha, em minúsculo, né? Vamos lá, escolha. Ela deve receber um valor ou uma variável contendo um valor que vai participar da bateria de testes. Esse valor ou essa variável é passado dentro de um par de parênteses. No nosso caso aqui, ó,
é a variável opcão. E ela vai ter um corpo. Esse corpo é determinado pela abertura e fechamento de um par de chaves, conforme ali, ó. Tá? Certo? Eu quero testar 1, 2, 3 ou 4. Então vai ser caso. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Ó. Então vou pôr aqui, ó. Caso, olha lá, ó, seja 1, 2 pontos. É isso, ó. Eu posso fazer aqui, ó. Caso seja 2, 2 pontos. Vou fazer aqui, ó. Caso seja 3, 2 pontos. Posso fazer aqui, ó. Caso seja 4, 2 pontos. Professor, e se não for nenhum, nem dois, nem três, nem quatro? Se for aquela questão da opção inválida que o nosso usuário escolheu errado? A gente já vai resolver isso daqui a pouco, beleza? Bom, determinei ali o caso 1, 2, 3 e 4. Você não precisa pôr na ordem, você não precisa fazer os casos primeiro. Eu gosto de fazer desse jeito, tá? Embaixo de cada caso, né, você vai dar um tab ali para ele tentar uma linha, não precisa, mas recomendado. Embaixo de cada caso, eu vou colocar o que eu quero que seja feito. Então, quando for caso 1, ele vai ter que fazer o texto que mostra o quê? A data. Eu posso copiar lá de V2, ó. Vou pegar o escrevo aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E depois que ele executar a ação que eu quero que ele execute, eu vou colocar um comando pare. Por quê? O comando pare vai dizer o seguinte, ó. Já encontramos, foi o 1, já foi executado o que tinha que tipo, executar, pode parar, não precisa verificar o resto. Se você não põe o pare, mesmo dando certo para caso 1, ele vai testar 2, 3 e 4. Quando você põe o pare, você fala para o escolha. Beleza, valeu, já deu, não precisa mais fazer o resto. Economiza o quê? Processamento. A mesma lógica vai ser usada para o 2, para o 3 e para o 4. Eu vou copiar aqui, ó, o 2 é a hora, eu vou copiar aqui, ó. Vou colocar um pare no final. Vou pro 3 agora. Tá vendo como é que a coisa é lógica, como é que a coisa é intuitiva depois que você entende, ó. Olha lá, aqui a temperatura, eu vou colocar um... Isso, vou colocar um pare novo ali, ó. Certo? O 4, né, ó, é o agradecimento por ele ter usado o nosso programa, ó. Vou copiar aqui, ó. Certo? Vou ver aqui. Legal. E se não for nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, professor, como é que a gente faz? Você vai colocar assim, ó, caso contrário, desse jeito que tá ali, ó, sem acento, tá? E aqui vai vir o quê, ó? Aqui vai vir a mensagem de opção inválida. Então eu posso copiar lá, ó. Esse último precisa de pare? Não, porque ele é o último, né? Não tem por que parar, né? Se chegou nele, já correu todos os outros, não tem mais ninguém para correr. Se colocar, vai dar erro? Não vai, tá? Mas não faz sentido ter um pare ali, porque não tem mais para onde seguir, né? Então eu não deixo, tá? Mas aí vai de cada um, tá bom? Em teoria é isso, em teoria funciona. Nós podemos executar aqui agora para verificar, ó. Então vamos lá, ó. Vou rodar o programa aqui, ah lá, ó. Lembrando que eu estou no V3. Como é que eu sei? Ó, a barrinha amarelinha lá, ó, na abinha que eu estou selecionado. Não são os outros que estão sendo executados. Né? Ele mostrou V3 aqui, ó, lá da minha atualização. Começo com 1, olha lá, data atual, 1/1 de 2026. Rodo de novo, quero ver agora a hora. 10 horas, 10 minutos e 10 segundos. Quero ver agora aqui a temperatura. Né? Lembrando que, a temperatura 25 graus Celsius. Lembrando que a data, a hora, a temperatura, eu estou colocando manualmente, né, na mão mesmo ali dentro do texto, porque o Portugal Studio ele não tem funções que dinamizam aí esses dados, tá? Vamos fazer o último teste, penúltimo teste com 4. É olha lá, sair, ó, obrigado por usar o meu programa, volte sempre. E se eu colocar alguma coisa aqui, ó, 89, olha lá, opção inválida, ó. Por quê? Ele bateu no caso 1, 2, 3 e 4, não foi nenhum deles, né? E só sobrou o caso contrário. Em todos, tanto no V1, quanto no V2, quanto no V3, eu testei na ordem, mas você não é obrigado a testar na ordem, ó. Por exemplo, eu rodei novamente aqui, ó. Eu vou dar um 4 direto aqui, ó. Ele já saiu, ó. Se eu rodar novamente aqui, ó, e der um 2 agora, ó, ele mostra para mim, ó,
a hora, tá? Então a ordem não tem que ser seguida, não faria sentido, né? É, obrigar o nosso usuário a seguir na ordem aí, tá? Muito bem, então nós realizamos aí, né, as 3 versões aí, sendo que a última foi com uma estrutura de seleção, né? E você deve estar se perguntando agora, né? E aí, professor, mas qual que é a melhor? Qual que é a pior, né? Nesse caso aqui, galera, eu particularmente usaria o escolha caso. É só você comparar ele com os outros 2 códigos, ó. Se você pegar aí o menu V2, ó, e o menu V1, ó, você nota, ó, que, na minha humilde opinião aqui, ó, o escolha ele é muito mais organizado. Ó. Olha essa estrutura aqui, ó, é muito mais fácil para você ler, para você entender, né? Dá vontade de ler esse código, né? Ó. Já aqui nem tanto, né? E aqui nem tanto também, tá bom? Então, nesses casos aqui, ó, eles são mais indicados. Então, só reforçando aí, a estrutura de seleção, ela costuma substituir as estruturas de decisão. Geralmente, ela vem quando as estruturas de decisão se tornam complexas, né? Múltiplos testes, né? Ó, complexo, ó. Múltiplos testes complexo, né? Ó, certo? Tá? E elas vêm para substituir esse tipo de complexidade, né? Porque ela é mais organizada, ela é melhor estruturada. E é importante a gente lembrar, né? Ela só trata testes de igualdade, ela não trata os outros operadores de comparação, beleza? Certo? É isso, galera. Nós encerramos esse arco, então, aqui, né? Na próxima aula aí nós vamos fazer aquele programa lá do começo, não sei se você lembra, que é a mini calculadora lá, né? Que ela vai receber 2 números, vai receber um operador, né? Ou seja, ou soma, ou subtração, ou divisão, ou multiplicação, e a partir daí ela vai realizar a ação que nós queremos que ela realize ali. Se eu coloquei 10 mais 5, ela vai somar e me devolver 15. Se eu coloquei 10 menos 2, ela vai subtrair e me devolver 8. Somente a opção que eu escolhi ali da operação aritmética, né? Nós vamos juntar tudo que nós vimos até esse ponto aqui, tá? Certo? Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Valeu, abraço!